Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira, estamos nós aqui, né, de novo, para trazer para vocês o conselho da Padilha para o final de semana, tá? Como de praxe. Vou tirar os montinhos para vocês e ir escolhendo, tá? E depois eu dou o conselhozinho que ela tem muito livro. Aroeira, rainha, aroeira, deixa eu ver, aroeira. Conselho pessoal, final de semana. Então, vamos tirar também o guardião, né, para cada montinho. Esqueci. Olha, eu não fiz uma coisa aqui, ela tá me cobrando, ó. Mas aí eu vou fazer depois. Então, aqui, o primeiro montinho no punhal. Segundo montinho, o montinho do espelho. E terceiro montinho no perfume. Gente, a Padilha hoje, né, ela pediu para eu vir conversar um pouco com vocês sobre desdobramento. Dar uma pequena explicação sobre isso. O que acontece? A gente tem muitos sonhos, né? Alguns sonhos mesmo lúcidos e alguns são sonhos fantasiosos, né? O que acontece? Durante o dia, normalmente o que acontece com a gente durante o dia, o que ocorre, né, no decorrer do nosso dia a dia, às vezes fica guardado no nosso subconsciente. E aí, quando a gente deita para dormir, a gente relaxa, né? Mas aquela imagem que fica na nossa cabeça durante o dia, né? Preocupação, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Uma discussão, ou algum mal entendimento, essas coisas assim. Ou aconteceu alguma coisa muito boa, aí fica no nosso subconsciente. Quando a gente dorme, às vezes aquelas coisas vêm na nossa mente durante o sono, né? Isso são sonhos meio fantasiosos, que durante o que aconteceu no decorrer do dia tem os nomes certinhos, sabe? Mas eu também não sou tão estudiosa em relação a isso. E tem os desdobramentos, né? O desdobramento nada mais é do que acontece. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico, no caso, fica na cama, né? Onde a pessoa dorme, e o nosso espírito, né, que é o nosso eu verdadeiro, né, a nossa consciência, se sai do corpo físico e vai vagando por aí. Algumas pessoas, né, vão para as suas imperfeições da alma. Tipo, se você é viciado em alguma coisa ou é muito apegado a alguma coisa, né, acaba sendo atraído por aquilo energeticamente e seu espírito vai para aquela coisa. Ou você também pode, né, em espírito, em desdobramento, encontrar pessoas, outros espíritos, né, e ter contato com o seu mentor espiritual. Você pode também ter contato. Às vezes a gente sonha com uma pessoa que fica dando vários conselhos pra gente, conversando com a gente não sabe quem é, acorda também não lembra do conselho, mas fica no nosso interno o que a gente tem que lembrar, né? E também tem esse desdobramento, a gente também vai para o umbral. Tem pessoas, né, que vai para lugares negativos também, tá?
Não é só imperfeições da alma, tem muita gente também que tá dentro do corpo físico, né? Tá tentando se melhorar, ser uma pessoa, mas ainda tem muita negatividade no espírito. Então, quando a gente sai do corpo físico durante o desdobramento, a gente energeticamente vai ser atraído para as coisas que a gente, né, ainda é muito apegado, ainda está muito no nosso, como eu vou dizer, no nosso corpo etérico, né, que fala. Então, a gente, por isso que dizem que é bom a gente sempre fazer oração antes de dormir, né? Chamar pelo teu anjo da guarda antes de dormir, porque aí ele te protege, se caso, né? Para quem acredita nos Exus, nos guardiões, né? Porque quando a gente dorme, a gente não ia atrás do que a gente ainda é muito apegado em físico, né? No espiritual, né? E tem muitas pessoas também que acontece que quando estão em coma também acontece o desdobramento, tá? As pessoas podem sair do corpo quando estão em alguma cirurgia, né, física, desculpa, gente. Cirurgia também a pessoa pode sair em espírito, ver aquela situação. Tem um filme que eu vi, eu esqueci o nome do filme, que é sobre um cara que é pastor e o filhinho dele, criancinha mesmo, né, passa mal, vai operar de emergência apendicite, o filho dele lembra de tudo, né? O filho dele na hora da cirurgia ali, ele visita o espiritual, ele tem contato com o avô, né, paterno dele que ele nem conheceu no físico. Ele descobre que a mãe dele, né, abortou uma criança, teve um aborto espontâneo, e quando ele volta, ele começa a falar tudo, e o pai dele fica meio, até me arrepiei, meio desnorteado, porque o pai dele é evangélico, ele é pastor de igreja. Eu não lembro o nome do filme, cara, não lembro. Eu sou muito esquecida para algumas coisas, mas esse filme é muito lindo, entendeu? E ele acaba, né, acreditando no que acontece depois da morte, né? E tem uma moça também nesse filme que é responsável, né? Esse filme é muito bonito, pela alguma coisa lá na igreja que eu não entendo muito bem, e ela acaba querendo afastar esse rapaz, e ela perdeu um filho na guerra, né? E ele conversa com ela. O que aconteceu com o filho, né? Porque é aquilo ali, a pessoa aceitou Jesus, e aí? Aí ela, numa comemoração na igreja, ela vê o filho dela em espírito. E ela fica muito feliz, gente. É muito complicado. Eu não acredito nesse Deus que, assim, não julgando, né? Mas esse Deus que fala que se a gente não aceitar Jesus, a gente vai queimar no fogo do inferno, né? A gente não vai ter salvação. Então, as pessoas que morrem antes de aceitar Jesus, né, como seu único Salvador, não vão ter oportunidade. Eu creio que vai sim. Quando eu frequentava o centro, né, no terreiro aqui perto de casa que eu trabalhei, um vovô de um rapaz lá falou uma vez para mim assim, Deus vai salvar todos os seus filhos, não vai ficar um para trás. E eu acredito muito nisso, acredito piamente nisso. Eu acho que esse é o Deus que eu acredito, entendeu? Que ele fica dando chances e mais chances para a gente se melhorar como pessoa, se melhorar como espírito. E as pessoas acham que não, mas te falar, esses dias eu passei por uma dificuldade aí e tava com muita chateação em relação a uma pessoa, muita mesmo. E a reunião, eu faço a reunião aqui em casa às quarta-feira, né? A reunião no lar. E quando eu abri, tipo assim, eu vou, às vezes eu vou abrir no Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, e às vezes eu vou acompanhando, né? E eu tô acompanhando certinho cada capítulo que eu leio, né? E vou lendo os versículos por semana, né? E o versículo dessa semana, né? Saiu a paciência. A paciência, gente. A paciência e também
uma das outras mensagens que foi no negócio, né? Não cobrar do outro o que a gente... Tipo assim, deixa eu ver se como eu vou falar, não tô sabendo falar. Não cobrar de uma pessoa o esclarecimento que eu tenho, né? Tipo assim, eu sei que eu preciso melhorar, que eu tenho que melhorar como pessoa, como espírito, mas não cobrar de todo mundo à minha volta a mesma coisa, o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, porque cada um está em um grau diferente de evolução. E isso saiu, né, nessa quarta-feira, essas mensagens. Então, para tu ver que Deus vem esclarecendo a gente aos pouquinhos, né? É complicado, porque a gente vê a pessoa fazendo uma coisa ali e fala, gente, é impossível, porque a pessoa não tá vendo que aquilo ali é errado. Porra, mas enfim, acontece. E eu tô tentando ter mais paciência, ser mais maleável com algumas situações, porque nem todo mundo, né, tem o conhecimento, né, espiritual que eu tenho, nem todo mundo acredita nas mesmas coisas que eu acredito, nem todo mundo vai achar as coisas que eu acredito certo, da mesma forma que eu vejo muita coisa que é errada para mim, né, nas minhas crenças, e para o coleguinha não é errado. Então eu tenho que começar a me policiar em relação a isso, né? Porque isso eu acho que é um defeito da minha parte, de querer que o outro entenda as coisas como eu entendo também. E a vida não é assim, né? Então é isso, gente. Espero que sobre o desdobramento tenha que ficar um pouco esclarecido, e quem não entendeu muito bem, pode botar nos comentários aí, que depois eu faço um estudo mais aprofundado e venho falar aqui, tá? Então vamos mudar, virar os montinhos, eu vou botar o 2 e o 3 aqui, para não coisar o espaço. Primeiro montinho, o punhal. Vamos ver o conselho da Padilha pro final de semana. Então, aqui a Padilha fala que você vai ter uma conexão, né, para quem escolheu o montinho no punhal, uma conexão boa com o espiritual esse final de semana, tá? Que você andou pedindo uma coisa, né? Você andou... Gente, nem sempre é macumba, como fala, né? Às vezes você pensou muito positivo em relação a alguma coisa que você quer e acabou, né, gerando energia ali, e pode ser que isso aconteça, tá? Então você botou, né, energia ali naquilo que você quer, né, pediu pro espiritual com fé, e nesse final de semana as notícias vêm, tá? Então, nesse final de semana a espiritualidade vai estar com uma conexão muito forte com você, e o que você tem, né, feito seus pedidos, ter focado o pensamento em uma realização aí, as notícias vêm durante esse final de semana, tá? Vamos ver qual é o eixo, né? Gente, eu amo essa pombagira. Pombagira rosa caveira. Rosa caveira aqui fala o quê? Que ela, a face dela, tá vendo? Uma é uma mulher linda, de um lado, e do outro é a caveira. Ela manda dizer aqui para você lembrar de quando essa notícia, né, o que você pediu e você está tendo merecimento para receber, né, durante esse final de semana. Se não recebeu o que você quer, pelo menos vai receber uma notícia que isso vai acontecer. Ela pede para você lembrar que tudo tem dois lados, tá? Tem um lado positivo e o lado negativo. E para você tentar usar isso que você vai conseguir para o positivo, tá? Porque se você usar isso para o negativo, as consequências ruins vêm, tá? Da mesma forma que você, né, fazer bom uso, né, do que você pediu para as coisas boas também vão ser mais atraídas para você, tá bom? Então depende muito do seu livre-arbítrio, do qual bom uso ou mau uso que você vai fazer do que você tem pedido, tá bom? Então esse é o primeiro montinho no punhal. Conselho da Padilha, né, e da Rosa Caveira. Então vamos para o segundo montinho do espelho.
a mensagem, né, da Padilha. Olha, a Padilha fala aqui para quem escolheu esse montinho do espelho, para tomar cuidado, tá? Durante esse final de semana, de situações na rua, tá? Que você possa vir a fazer alguma coisa, ou alguém que esteja com você fazer alguma coisa, que depois possa ter consequências graves, tá? Então, ela tá pedindo aqui para você tomar muito cuidado com quem você vai estar esse final de semana e as atitudes que vocês vão ter, tá? Porque essas atitudes, dependendo da situação, pode vir, né, a trazer consequências desastrosas para vocês, né, durante um bom tempo, tá? E as coisas vão ficar difíceis para vocês. Vocês podem até, né, ela tá falando aqui, perder a liberdade. Então, gente, quem escolheu esse montinho aqui, cuidado, tá? Com o que se faz, com o seu livre-arbítrio, para você não fazer nada que venha lhe trazer problemas sérios e correr o risco de perder a liberdade, tá? O Exu aqui saiu Exu Giramundo. Eu acho esse Exu assustador, o olho dele, ó. Esse Exu fala aqui, ó, o que acontece. Ele protege, tá? Ele tá falando aqui que protege quem merece, mas quem não merece, ele põe a mão em cima para corrigir, né? Para ir atrás de justiça, né? Então, ele fala aqui que ele pode te proteger dependendo do teu livre-arbítrio, né? Mas se você, né, fizer mau uso do seu livre-arbítrio e ir para o lado negativo, ele também põe a mão em cima, tá? Deixar bem claro que Exu é cobrador de karma, tá? Às vezes eles fazem as coisas, né, não para prejudicar a gente, mas é para arcar com as consequências dos nossos atos errados, né, das nossas más escolhas. Então, presta atenção, né? O que você vai fazer esse final de semana para você não trazer consequências ruins para sua vida. Porque aqui, se você estiver na sua razão, ele vai fazer justiça e vai te defender. Agora, se você não estiver na sua razão, ele vai ajudar você com as consequências ruins também, tá bom? Então, esse é o segundo montinho, o montinho do espelho. Terceiro montinho do perfume. Vamos lá para o conselho da Padilha. Então, aqui a Padilha fala o quê? Que você, né, precisa de, para quem escolheu esse montinho do perfume, precisa ter mudança de atitudes, tá? Que você tem tido muito, como vou dizer, má conduta, né? E ela pede aqui que você tenha mudanças nisso, né? Para você aproveitar, né? Que esse final, normalmente os finais de semana que você extrapola. E ela tá pedindo mudanças, né? Ela tá falando aqui, aconselhando você a mudar o seu jeito de curtir a vida, tá? Porque se você não mudar, você pode ter muito desequilíbrio nos seus dias a dia, né? Porque quando a gente faz coisas, né, de conduta errada, de níveis inferiores, a gente normalmente atrai irmãozinhos, né, do astral menos esclarecido para perto da gente. Então, as companhias que você vai, né, começar a atrair para você não são das melhores. E isso vai te desequilibrar emocionalmente, né, por si só, mais os irmãozinhos que vão estar perto de você. Então, você pode ter um desequilíbrio psicoemocional muito grande que pode te levar a um desequilíbrio psiquiátrico, ela tá falando aqui, tá? Então, ela tá pedindo para você tentar mudar, né, a sua conduta, os seus atos,
sua forma de curtir a vida durante o final de semana, tá? Ela tá falando aqui que você tá extrapolando demais. Vamos ver qual Exu vem dar o conselho. Seu Exu capa preta. Aqui ele diz, não dá pra ver muito nítido, tá, gente? Mas tem umas sombras aqui atrás dele. Então ele tá falando, a gente atrai irmãos pra perto da gente conforme a nossa conduta. E se você, né, dependendo da tua conduta, você vai estar trazendo, ó, tá aqui, ó, de cada lado tem umas sombras, tá vendo? Então é isso que você vai atrair para perto de você se você continuar com as suas condutas, tá? Irmãozinho menos esclarecido, né? Que vai acabar baixando mais ainda a vibração energética sua, tá? Então, gente, esse é o montinho do perfume, terceiro montinho. Espero que vocês tenham gostado. Só saiu boa coisa pro primeiro montinho. Gente, aqui eu explico, né, uma energia coletiva, né? Então possa ser que nenhum dos pontinhos ressoe com o que, né, acontece na sua vida com o contexto do seu dia a dia, tá? Mas eu sempre falo que às vezes é bom ouvir todos os três montinhos, porque às vezes a gente escolhe uma coisa, né, confundindo, né, paranoia com intuição, porque se a gente não prestar bastante atenção, a gente acaba confundindo e a gente escuta só o que a gente escolheu e não é aquilo pra gente, não entra no contexto da nossa vida, tá? E possa ser também que nenhum dos três entre no contexto da sua vida, porque a Padilha aqui fala com quem tem que falar, tá? Entra no contexto da vida com quem tem que receber o recado. Uma espiritualidade sabe tudo que faz, né? A gente não entende, mas eles entendem o que é bom para a nossa vida, os conselhos que eles vêm dando, os puxões de orelha, tá? Então, gente, é esse aí o conselho do final de semana e obrigada.